Olá pessoal, hoje nós vamos ver a aula sobre regra da cadeia e derivada das funções elementares. A regra da cadeia foi desenvolvida por Leibniz e ela teve grande importância para o avanço do cálculo integral. No cálculo, a regra da cadeia é uma fórmula para a derivada das duas funções compostas. Conhecendo as derivadas das funções f e g, podemos usá-las para encontrar a derivada da função composta f composta com g. Vamos observar o seguinte: se a função g, deixa eu marcar ela aqui, a função g for diferenciável no ponto x e a função f for diferenciável no ponto g de x, a função composta é diferenciável no ponto x. Essa regra da cadeia, ela é feita da seguinte forma. Nós temos a função composta f e g. Então, a derivada dessa função composta, ela é, primeiramente, a derivada da função f com relação a g de x vezes a derivada da função g de x. Vamos observar essa regra da cadeia em alguns exercícios. Então, eu separei 3 exercícios aqui para vocês. F de x igual a x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. O outro exercício vai ser y igual a raiz de 6x mais 7. E o outro, a derivada da função 2x mais 4 sobre 3x menos 1, tudo isso elevado ao cubo, em relação a x. Então, vamos ao quadro branco para resolver a primeira questão. Só um instante, pessoal. Vamos voltar para o... Vou passar aqui pelo PowerPoint. Considere a função x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, para calcular a função, a derivada da função x, da função f de x, nós vamos fazer. A função vai ser h em relação a g de x, e esse g de x, ela vai ser justamente esse pedaço aqui, que é x ao quadrado, com que x ao quadrado mais 1 seja g de x, nós vamos ter nosso h de x igual a x ao cubo. Então, para usar a regra da cadeia, nós teremos que fazer a derivada de f de x, vai ser, se vocês lembram, a gente tem primeiro a derivada da primeira função, que no caso a gente colocou como h de x, h de g de x. Certo? Então, a derivada dessa função vai ser, como h de x, vocês vejam aqui, ela é x ao cubo, então vai ser o quê? X ao cubo, para derivar nós vamos ter 3x ao quadrado. Só que o nosso x, ele é quem? O nosso g de x. Ele é x ao quadrado mais 1, certo? Então, substituindo no g de x, então x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes a derivada de g de x. G de x é quem? G de x é x ao quadrado mais 1. A derivada de x ao quadrado mais 1, vocês sabem que x ao quadrado, então nós vamos ter 2x, 2 vezes x, e a derivada de 1 vai ser 0. Então, nós vamos ficar apenas com a derivada de g de x, 2x. Resolvendo tudo isso, nós vamos ter 2x vezes 3, vamos obter 6x. E x ao quadrado mais 1, repete aqui. Então, o resultado da derivada dessa função composta, 6x vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A próxima questão é y igual a raiz de 6x mais 7. Então, vamos fazer o seguinte. F de x vai ser raiz de g de x. Por quê? Aqui dentro, a parte de dentro da raiz,
ela é 6x mais 7, que eu vou fazer com que ela seja o meu g de x. Então, eu já substituí, já sei quem é meu g de x, já identifiquei e já sei quem é o meu f de x. Vamos derivar o f de x e o g de x, que nós precisamos para utilizar a regra da cadeia. Então, a derivada de f de x, vocês sabem que a derivada de uma raiz, a gente vai obter o quê? 1 sobre 2 vezes a raiz da função g de x, no caso. E a derivada de g de x será 6, porque a derivada de 6x mais 7 vai restar apenas 6. Então, a regra da cadeia é definida desta forma, como a gente já viu anteriormente. Nós vamos ter o quê? Vamos pegar a derivada de f no ponto g de x, né? Com relação a g de x. Então, vai ser 1 sobre 2 raiz de g de x, vezes a derivada da função g de x, que é 6. Então, resolvendo isso, nós vamos ter 6 sobre 2 raiz de 6x mais 7. Eu estou fazendo a substituição aqui do g de x e simplificando aqui o 6 com o 2, nós vamos ter, vai restar apenas 3, ok? Então, vamos ter como resultado 3 dividido por raiz de 6x mais 7. A gente pode, com esse resultado, a gente pode fazer racionalização. Racionalizando, ou seja, eu irei multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 6x mais 7. Eu multiplicando esse resultado, a gente vai ter, vou fazer essa multiplicação, a parte do denominador, ela ficará sem a raiz, né? Porque vai ser eliminada. Raiz de 6x mais 7 vezes raiz de 6x mais 7, no final vai ficar com 6x mais 7. E aqui em cima o 3 vai ficar multiplicando, na parte do numerador, o 3 vai ficar multiplicando a raiz de 6x mais 7, e aqui vai ser o resultado final. Já essa equação, essa função, a derivada dessa função 2x mais 4 sobre 3x menos 1 ao cubo em relação a x, a gente vai derivar em relação a x, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos identificar primeiro quem é f de x e quem será o g de x. Então, eu vou chamar de u, que é o meu g de x. Quem é o g de x? Toda essa parte aqui de dentro. 2x mais 4 dividido por 3x menos 1. Esse vai ser o meu g de x. E o meu f de g de x, que vai ser o f de u, será u ao cubo. Então, depois de definido essas duas funções, né, quem é quem, nós vamos derivar tanto a função f, né, a y, quanto a g de x. Então, vamos ter, para esse caso, a função sendo u ao cubo, nós vamos ter 3u ao quadrado como derivada. E para derivar essa função aqui, que é a derivada do quociente, então, se vocês lembram, a regra seria o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido tudo isso por o quadrado do denominador. Então, nós vamos obter menos 14 dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Então, utilizando agora, né, a regra da cadeia, porque até agora a gente só fez as derivadas das funções compostas, nós vamos ter derivada de f em relação a g de x. A gente encontrou que era 3u ao quadrado. Agora, quem é u? Se vocês lembram quem é u, u é 2x mais 4 dividido por 3x menos 1. Então, já substituindo aqui, em relação, né, que era 3u ao quadrado, u sendo essa fração elevada ao quadrado,
vezes a derivada de g. A derivada de g, nós encontramos esse resultado aqui. Resolvendo toda essa equação, nós vamos encontrar menos 42 vezes 2x mais 4 ao quadrado, dividido por 3x menos 1 elevado à quarta. Bom, agora a gente vai ver um pouco das derivadas de funções elementares. Eu separei aqui para vocês a derivada da função exponencial e a derivada de uma função logarítmica. Então, para a derivada da função exponencial, vamos ver essas condições. Se f de x, ela é a elevado a x, esse a positivo e diferente de 1, então a derivada dessa função vai ser o quê? A elevado a x vezes logaritmo neperiano de a. Um caso particular dessa propriedade, né, dessa definição, aliás, vai ser o quê? Eu tendo a função sendo a exponencial elevado a x e a derivada dela será exponencial elevado a x também. Mais adiante nós vamos resolver um exercício utilizando a função exponencial. Da função logarítmica, nós vamos ver o seguinte: se a função será desse tipo, f de x igual a log de x base a, com a também positivo e diferente de 1. Então, a função, aliás, a derivada dessa função, a gente vai ter 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de a. Também um caso particular, se essa função for logaritmo neperiano de x, então a derivada vai ser 1 sobre x. Neste caso, pessoal, porque a derivada a gente vai fazer a derivada do logaritmo neperiano vezes o argumento. Como o argumento aqui é x, então nós vamos ter vezes 1, que no caso, no final, nós vamos ter 1 sobre x. Vamos resolver os exemplos para ficar mais claro para vocês. Bom, a função é 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de x. Então, usando a regra da cadeia, ou, aliás, usando a regra do produto, nós vamos ver o seguinte. Este pedaço aqui, deixa eu desmarcar aqui, esse pedaço aqui, 1 sobre x, ele vai ser u, né? Vou chamá-lo de u. E este pedaço aqui, ele vai ser ln de x. Então, usando a regra do produto, nós vamos lembrar o seguinte. A regra do produto é esta aqui. A derivada do produto vai ser a derivada da primeira vezes, aliás, o contrário, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, para derivar, nós vamos ter a primeira, quem é? Eu chamei de 1 sobre x. Então, 1 sobre x vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, vocês viram que ln de x, no caso, é 1 sobre x vezes a derivada do argumento. Como o argumento é x, então, nós vamos ter apenas 1 sobre x. Mais a parte que nós chamamos de v, que é ln de x, repetir aqui, vezes a derivada de u. O 1 sobre x, nós vamos encontrar que a derivada de 1 sobre x, nós vamos ter menos 1 sobre x ao quadrado. Arrumando tudo isso, nós vamos ter 1 vezes 1 sobre x vezes 1 sobre x, nós vamos ter 1 sobre x ao quadrado. Menos, né, esse menos daqui, ele vai vir para cá. 1 sobre x ao quadrado vezes
ln de x, que é a resposta final. Essa função, deixa eu só voltar aqui, é elevado a x vezes menos 3x mais 1. Então, a função é essa. Vamos mais uma vez usar a regra do produto, que é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, né? Que está aqui. Então, a derivada da função exponencial, qual é? Porque eu estou chamando de u, eu estou chamando e elevado a x. E estou chamando de v a parte menos 3x mais 1. Então, a primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da segunda, que é menos 3x, né? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Menos 3, mais a derivada da segunda, que está aqui, né? E essa aqui é a primeira, que é a... Aliás, eu estou trocando, pessoal. Deixa eu voltar aqui e mostrar. Essa aqui é a primeira, é elevado a x, vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Arrumando isso, nós vamos ter menos 3 é elevado a x, menos 3x é elevado a x, mais é elevado a x. Vou arrumar tudo isso porque vocês podem observar que eu tenho e elevado a x aqui, e elevado a x e elevado a x. Então, nós vamos ter e elevado a x, nesse caso aqui, vezes menos 3x mais 1. Então, nós vamos ficar apenas com e elevado a x vezes menos 3x menos 2. Agora, vamos ver derivadas das funções trigonométricas. Vamos apenas lembrar algumas coisas, recordar algumas coisas. A tangente de x, ela é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Secante de x é o quê? O inverso do cosseno de x. A cotangente de x é o cosseno de x sobre seno de x, que é o inverso da tangente. E a cossecante de x é o inverso do seno de x. Então, isso é muito importante para a gente lembrar quando a gente for utilizar durante as derivadas que a gente vai ver mais à frente. E as derivadas, eu coloquei aqui uma listagem para vocês, as principais são: a derivada do seno vai ser o cosseno. A derivada do cosseno vai ser menos seno. A derivada da tangente vai ser secante ao quadrado de x. A derivada da função cotangente de x vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Observem, tanto nesse caso aqui, anterior, quanto nesse, que é secante ao quadrado e menos cossecante ao quadrado, e não secante de x ao quadrado, ok? Porque é diferente eu fazer, se fosse secante de x. Deixa eu colocar aqui para vocês, secante de x. Secante de x ao quadrado. Ok? A mesma coisa acontece com menos cossecante
ao quadrado de x. Voltando aqui, a derivada da cossecante vai ser menos cossecante de x vezes cotangente de x. Vamos ver alguns exemplos. Primeira questão, a função f de x igual a 1 sobre cosseno de x. A segunda, y igual a seno de 2x. E a terceira questão, seno de x ao quadrado vezes cotangente de x ao cubo mais x ao quadrado. Então, para a primeira questão, nós vimos anteriormente que a secante de x é a inverso do cosseno. Então, essa função é a mesma coisa que eu dizer secante de x. Se vocês lembram, a derivada da secante é a secante do argumento vezes a tangente do argumento vezes a derivada do argumento em relação a x. Então, essa função secante de x, nós vamos ter secante de x vezes tangente de x vezes a derivada do argumento, só que o argumento é x, então seria 1. Então, o resultado final é secante de x vezes tangente de x. Já o segundo exercício, nós temos y igual a seno de 2x. Então, vamos fazer 2x sendo 2x, esse pedacinho aqui, chamamos de u. Então, vamos dizer que y vai ser seno de u. A derivada de seno de u é o quê? É cosseno de u vezes a derivada do argumento, que é a derivada de u em relação a x. Então, vamos substituir, no caso, u, que é 2x, aqui na derivada. Na derivada aqui. Vamos ter cosseno, onde era u, eu estou colocando 2x, vezes a derivada em relação a x de u. Quem é u? 2x. Então, nós vamos ficar com cosseno de 2x vezes 2, porque 2 é o resultado da derivada de 2x em relação a x. Organizando isso, nós teremos que a derivada dessa função, seno de 2x, vai ser 2 vezes cosseno de 2x. E, por final, nós temos a função seno de x ao quadrado vezes cotangente de x ao cubo mais x ao quadrado. Então, vamos trabalhar com a derivada do produto. Vamos chamar de u seno de x ao quadrado. E vamos chamar de v a cotangente de x ao cubo mais x ao quadrado. Derivando esses dois valores, u e v, nós vamos ter, para derivada de seno de x ao quadrado, nós vamos ter cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, vai ser 2x. E para derivar cotangente de x ao cubo mais x ao quadrado, nós teremos a derivada da cotangente é o quê? Menos cossecante. Menos cossecante do caso de x ao cubo. Vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Mais a derivada de x. Então, nós vamos ter a derivada da função, que a gente tem lá em cima, vai ser, pela regra do produto, a primeira, que é u, que é o seno de x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é tudo isso aqui, que é o menos cossecante de x ao cubo, vezes 3x ao quadrado mais 2x, mais
a segunda, que é quem? Cotangente de x ao cubo mais x ao quadrado, vezes a derivada da primeira, que será cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Então, aí a gente tem a derivada desta função. Vamos ver na sequência integrais. Então, eu gostaria que vocês acessassem os fóruns e participassem dos chats com os nossos tutores virtuais. Um abraço e até a próxima.